Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste pela web. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bons irmãos, estão sabendo que os jovens estão no retiro, junto com o pastor Anísio e com o seminarista Wesley. E o pastor me fez um convite para estar trazendo a palavra para os irmãos. Confesso aos irmãos que eu fiquei bem nervoso para trazer a palavra. Orei bastante. E Deus falou bastante comigo. E eu venho trazer uma palavra para os irmãos. Antes de trazer a palavra, vamos fazer uma oração, pedindo a presença do Senhor. Vamos inclinar a nossa fronte em oração. Ó Pai querido, Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, que é o melhor lugar que poderíamos estar, Pai. Venha, Senhor, nós já Te louvamos, engrandecemos Teu santo nome, meu Pai. E agora queremos escutar a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, esse momento, Papai. Quero ser instrumento nas Suas mãos, Senhor. Fala, Senhor, com os irmãos. Fala com quem nos assiste pela internet, Papai. Venha falar com cada um de nós, Pai. Usa, Senhor, da maneira que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, Pai, que nós oramos e já Te agradecemos. Bom, irmãos, confesso aos irmãos que a palavra que o Senhor trouxe ficou um pouco confusa no começo, mas escutando a palavra do Senhor, logo em seguida veio bastante conforto. E a palavra está em Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, de 28 a 30. Eu peguei a versão da Nova Almeida atualizada, por conta de algumas palavrinhas que ficam mais fácil o entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Confesso aos irmãos que, como eu disse, a palavra que estava no meu coração, e é o que eu quero falar para os irmãos, é o caminhar com Deus. Quando eu li essa passagem, eu falei: Senhor, não estou entendendo. Ele falou: calma, você vai entender. O caminhar com Deus. Eu fiz algumas perguntas, eu gostaria que os irmãos também refletissem sobre essas perguntas do caminhar com Deus. Pergunto para os irmãos: você quer caminhar com Deus? Quando você quer caminhar com Deus? Por quanto tempo você quer caminhar com Deus? E essas palavras ficaram comigo. E eu acredito que todos, ou grande parte, responde: sim, eu quero caminhar com Deus. Quando que eu quero caminhar com Deus? Todo tempo. Por quanto tempo? Todos os dias, todas as horas? Essa é a nossa resposta. Eu acredito que a maioria também pensa dessa maneira. E olha que interessante, só por curiosidade, apenas dois personagens, duas pessoas na Bíblia que andaram com Deus o tempo todo, que foi Enoque e que foi Noé.
Se vocês abrirem em Gênesis, quando vocês lerem lá em Gênesis, no capítulo 5, todos da genealogia de Adão, eles nasceram, cresceram, reproduziram e depois morreram. Tiveram os filhos e morreram. E a genealogia fala isso. Porém, quando chega em Enoque, ele fala: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Olha que maravilhoso. Mas apenas 2. Parece ser fácil andar com Deus. E a gente olha e fala assim: eu gostaria, mas será que nós andamos com Deus? Será que a gente tem essa disposição? À vontade, sim, mas será que nós andamos com Deus? E para fazer um contraponto e pensar um pouquinho, eu trouxe para a nossa vida do dia a dia, do cotidiano. Aí eu pergunto para os irmãos: vamos caminhar com alguém? Vamos colocar uma pessoa para estar caminhando conosco. Fica mais fácil da gente entender. Como que se caminha com alguém? O que é caminhar com alguém? Como que a gente caminha com alguém? Por quanto tempo? Onde? De que maneira? Como que a gente caminha? O que é caminhar? É estar junto com alguém? É caminhar por um tempo? É conversar? É escutar? Como que é o caminhar com alguém? Por quanto tempo a gente caminha? Eu fiquei imaginando caminhando com uma pessoa, eu não sei, eu conheço muitas pessoas que fazem caminhadas na parte da manhã, na parte da tarde. Como que é esse caminhar? É lugar fechado? Muitas vezes vão passear no shopping, é um caminhar. Muitas vezes vão viajar junto, é um caminhar. Mas é por tempo limitado? Lembra que nós falamos, a gente quer caminhar com quanto tempo com Deus? O tempo todo? E quando a gente está com uma pessoa? Aí a gente olha e fala: poxa, caminhar com uma pessoa, mas é por um período. A gente caminha com uma pessoa quando a gente vai fazer uma caminhada, 1 hora, 2 horas. Quando a gente vai viajar, que a gente está caminhando com essa pessoa, por quanto tempo? 1 hora? 3 horas? 5 horas? E quando tem uma discussão? E quando tem algum entrave? Quando tem algum problema? De quem que é esse problema? Quem que causou isso? Somos nós ou é a outra pessoa nesse caminhar? Normalmente, a gente coloca sempre na outra pessoa. A gente está caminhando, a outra pessoa não gosta de me escutar. A outra pessoa só fala, só fala. Eu estou fazendo esse contraponto para a gente entender como é o nosso caminhar com Deus e o nosso caminhar com pessoas. Muitas vezes a gente mistura justamente o quê? O caminhar com Deus. Que a gente quer caminhar todos os dias, quer caminhar todas as horas. E o caminhar com outras pessoas. Será que a gente não leva o nosso caminhar com outras pessoas, muitas vezes, e a gente quer caminhar da mesma maneira com Deus, como se fosse uma outra pessoa? Em Amós 3:3 diz assim: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? 2 vão caminhar juntos se não estiverem de acordo? Normalmente não. E é nesse ponto que a gente tem que refletir. 2 não vão caminhar junto. E isso eu gostaria de passar para os irmãos. E eu não estava entendendo isso. Voltando para o texto, Jesus disse nessa palavra: venha a mim, e os irmãos vão entender logo em seguida aonde que eu quero chegar. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu fui fazer um estudo sobre isso. O que é estar cansado e sobrecarregado? Quando a gente fala de estar cansado e sobrecarregado, a gente fala muitas vezes de parte física, que é o mais visual, que a gente consegue entender. A gente está cansado fisicamente. Mas tem a parte psicológica, a parte mental, a parte espiritual. A parte física é visível, a gente consegue enxergar. E a parte psicológica? A gente consegue enxergar uma pessoa que está cansada psicologicamente? É difícil, porque a gente não sabe o problema que essa pessoa está passando. A gente olha fisicamente, ela está bem,
mas muitas vezes a cabeça não está bem. É espiritual. E nessa passagem falam aqui, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse cansaço, na maioria das vezes, é um cansaço do nosso dia a dia, do nosso mundo, das nossas coisas, que a gente tem. E Deus está falando, Jesus está falando aqui, venha a mim, vocês que estão cansados, e eu os aliviarei. Eu vou tirar esse cansaço de vocês. Não sou eu, é a palavra que está dizendo, é Jesus que está dizendo em Mateus. Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O 29 é o que falou bastante comigo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? Alguém sabe o que é jugo? Eu fui pesquisar, porque eu não estava entendendo o que é o jugo. Até falei, jugo? É jugo com L? Não, é jugo. Eu não sou do interior, então eu não conhecia, mas quem é do interior sabe o que é jugo. Jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois a carroça ou arado. É uma pecinha de madeira que os bois colocam na cabeça para eles andarem junto, onde, dessa maneira, ninguém anda mais ou menos, eles andam juntos. E aqui diz a palavra, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está falando. O jugo que Jesus está falando, tomem sobre vocês o meu jugo. Eu parei para pensar e refletir. Poxa, mas o meu jugo? Mas qual que é o jugo de Deus? O jugo de Jesus é um pouco diferente do nosso jugo. Ele fala que o jugo dele é mais leve. Que o jugo do Senhor, quem está falando é o nosso Senhor e Salvador. Tome sobre vocês o meu jugo. Só que qual é o nosso maior erro? Qual é o nosso maior problema? É que nós, quando queremos caminhar com Deus, a gente leva o nosso jugo. Jesus morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, para levar as nossas transgressões. E nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, quando Jesus fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, e a gente vai caminhar junto, a gente quer levar o nosso jugo. Eu fiquei imaginando essa cena, a gente indo para junto de Jesus, e cada um com o seu jugo, fala assim, Senhor, agora é o meu jugo. Mas o meu é mais leve. Mas a gente quer o quê? Sempre levar o nosso jugo. Senhor, eu estou com o meu problema, eu estou com problema. E qual é o nosso erro? Quando a gente resolve esse problema, a gente se afasta do Senhor. A gente acaba se afastando. E vai e volta várias vezes. Essa é uma realidade. E nesse ponto, que é justamente o ponto que eu queria falar para os irmãos. Porque quando eu orei a Deus, para trazer uma palavra para os irmãos, sempre vem algo no meu coração para passar para os irmãos algo que eu estou vivendo, algo que eu já vivi, algo que eu tenho como testemunhar essa vivência. E eu não estava entendendo essa palavra. E nesse caminhar com Deus, eu falei assim, é isso que eu queria passar para os irmãos, o caminhar com Deus. E eu separei porque a gente erra, a gente cai, a gente faz errado. E como eu tenho feito na minha vida esse caminhar com Deus e tem mudado muito, mas muito a minha vida. Eu separei 3 passos que eu tenho feito na minha vida e que tem dado muito resultado. O primeiro passo, a gente escuta bastante o pastor falar, a gente escuta em pregações, a gente escuta muitas pessoas falarem, quer ter uma vida de oração. Muitas pessoas podem falar, mas eu oro todos os dias. Sim. Eu tenho esse hábito de orar. Excelente. O orar é conversar com Deus.
é falar com Deus, é colocar para Deus o que está nos afligindo, o que está no nosso coração. Esse daí é uma parte muito importante da gente ter esse momento de orar com Deus. Porém, a gente tem o segundo ponto, que é escutar a Deus. E é aí que entra o ponto. Então, a primeira é a gente falar com Deus. A gente fala. Mas, muitas vezes, é o quê? Eu fiquei imaginando, assim, no caminhar, uma pessoa que só fala. Fica difícil. Mas quando a outra pessoa quer falar, a gente não quer escutar. E essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador. Ele quer falar com você. Só que a gente não deixa. A gente não tem esse hábito, que é o quê? Escutar o Senhor falando. Como que a gente escuta o Senhor falando? Através da palavra. Deus fala através da palavra. Deus fala através de um louvor. Deus fala através de pessoas. Deus vai encontrar maneiras de falar com você, até mesmo no silêncio. Se você orar a Deus, ler a palavra e ficar em silêncio, você vai escutar muito Deus falando com você. Só que a gente faz isso. A gente tem esse hábito de escutar a Deus. Eu vou falar da minha experiência. Já há algum tempo, para quem me conhece, eu sou um pouquinho acelerado, um pouquinho ansioso. E quando eu quero fazer as coisas, eu vou logo querendo fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? A minha esposa, ela está aqui. E aí, toda vez que eu vou fazer algo, eu consulto a ela. Falo, amor, estou querendo fazer isso. O que você acha? Porque eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou correr aqui, vou fazer ali. Ela falou, você já orou a Deus? Falei, já é fácil, é só fazer assim, assim, assim. Ela, você já orou a Deus? Ele já te respondeu? Não, mas é tranquilo, porque vai fazer isso, isso, isso. E é engraçado porque isso já tem acontecido há algum tempo. E eu vou confessar aos irmãos, na maioria das vezes, ou todas as vezes que eu tomei a decisão por conta própria, deu errado. E as consequências eu tive que pagar. As consequências foram eu que tive que correr com isso. E quando eu pedir a Deus e Ele me respondeu, as coisas fluíram com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que os irmãos também já passaram por isso. Tenho certeza que quando a gente ora a Deus, pede, e Ele responde, o nosso coração fica mais tranquilo, o nosso coração fica em paz. A gente sente isso. A gente sente essa diferença de quando a gente está fazendo a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Então, a primeira parte é orar a Deus. Vamos conversar, colocar diante dele quais são os nossos problemas. Nós estamos com o jugo do Senhor, estamos juntos, nós estamos caminhando com Ele. Não é levar somente o problema, mas é escutar. E quando eu entendi que quando a gente faz, a gente anda com Deus, que a gente fala com Ele, escuta o que Ele tem para nós, a terceira parte é praticar as coisas que agradam a Deus. É uma consequência. Quando a gente anda com Deus, que a gente está caminhando com Deus, aí eu fico imaginando, na parte figurada que eu gosto, porque fica mais fácil de imaginar, 2 burrinhos ou 2 bois andando. Eles não têm como caminhar um para cada lado, com o jugo. Eles não têm como um ir mais lento, outro ir mais rápido. Eles têm que caminhar juntos. Quando a gente começa a visualizar que nós estamos caminhando com Deus, que estamos caminhando com Jesus, o praticar coisas boas é uma consequência. Porque se a gente está conversando com Ele, Ele está respondendo, a gente está obedecendo, a consequência é fazer as coisas boas que agradam a Deus. Mas, vou falar para os irmãos, nós somos ruins, nós somos maus.
E vira e mexe, eu coloco comigo uma pergunta: o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu faço? Se tiver uma criança olhando, porque quem é pai entende bem, mas muitos que não são pais, muitas vezes falam assim, porque se meu filho estivesse olhando o que eu estou fazendo, ele ia ser um bom exemplo. Aí eu coloco, se fosse uma criança, né, se tivesse uma criança vendo o que você está fazendo, é um bom exemplo? Eu falo por mim. Vou dar um exemplo bobo, mas que muitas vezes pode estar ocorrendo. Você está andando de carro e muitas vezes o sinal está para fechar, você acelera um pouco mais para ultrapassar. Isso é um bom exemplo? Eu falo por mim. E aí, às vezes, eu tenho que me pegar e falar assim, isso não é um bom exemplo. Fazer algumas coisinhas erradas, algumas coisas. E isso tem mudado. Então, primeira coisa, orar a Deus. Segunda coisa, ler a palavra. Terceira, praticar coisas que agradam a Deus. Estar na igreja, estar em comunhão, ajudar o irmão. São coisas simples que nós podemos fazer. Orar pelos irmãos, que a gente acaba fazendo isso naturalmente. O jugo do Senhor é mais leve se fizermos a vontade dEle. Então a gente olha para o jugo e vê realmente dessa maneira. E na própria palavra, logo depois desse versículo que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, é uma sequência do que a gente vai caminhar com Deus. Qual é a consequência de você caminhar com Deus? Qual é os benefícios que você vai ter quando você caminha com Deus? Aprendam de mim. Isso quer dizer, quando a gente está andando com Deus, e aí novamente eu coloco os bois, com a imagem dos bois. Se você está andando com Ele, você está obedecendo Ele, aprender é uma consequência, porque você está andando junto com Ele. Você aprende a escutar, você aprende a dar o tempo correto com Ele. E isso eu tenho feito na minha vida e tem mudado. A minha esposa é prova disso. E quantas vezes eu quis fazer algo e não consegui, e sempre querendo, e ela falava assim, olha, calma. E a gente vai aprendendo. Com o tempo, a gente vai tendo essa percepção. Nossa, que interessante, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, não é assim, vai com calma. Dando sequência na palavra, porque eu sou humilde, sou manso e humilde de coração. Jesus está falando. Eu sou humano e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Quando eu li essa passagem, vocês acharão descanso para a sua alma, eu fiquei pensando bastante sobre isso. E me veio na memória um dia que eu estava conversando numa segunda-feira, eu estava conversando com a minha esposa, indo para o trabalho, e eu falei para ela assim, amor, eu estou preocupado. Ela falou, preocupado com o quê? Eu falei, estou preocupado, amor. Por quê? Porque a gente escutou na palavra que está muito calmo. Minha vida está meio calma. Eu estou ficando preocupado. Por que ela está tão calma? Eu falei, tem alguma coisa que está errada, porque ela está calma. E ela falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei, não. Por que minha vida está tão calma? Sempre a gente vai passar por tribulações. Mas eu falei, ela está muito calma. Eu estou achando estranho. Ela falou assim, pensa bem. Eu falei, bom, vamos então pensar, né? Eu fiquei pensando, ela falou assim, você já há algum tempo não está colocando os pés pelas mãos. Você está pensando, você está orando, você está esperando a resposta do Senhor.
confesso aos irmãos que eu não acreditei muito, mas eu parei para refletir, e é verdade. A minha vida, de alguns anos para cá, eu tinha praticado isso daí. De ter escutado o Senhor e aguardado com Ele, nele. Os irmãos sabem que, algum tempo atrás, a gente acabou comprando um apartamento financiado, mas desde que nós entramos no apartamento, a gente tem uma vontade, como é um apartamento garden, que é aqueles que têm a parte de trás, a gente tem a vontade de cobrir. Então, passado algum tempo, uns 2, 3 anos, que a gente já estava no apartamento, a gente tem a vontade de cobrir. E eu orei muito a Deus. E eu falava, Senhor, eu quero cobrir, é uma vontade que a gente tem de ganhar mais um espaço. O apartamento é pequeno, mas com essa cobertura fica um pouco maior. A gente quer cobrir, eu quero cobrir. E Deus falava, ainda não é hora, calma. Não, mas eu quero. Não, mas ainda não é hora. Mas, Senhor, a gente faz um esforcinho aqui, outro ali, a gente vai fazer isso daí. Calma. E aí eu falava com a minha esposa, ela também querendo, mas ainda não é hora, calma. Eu falava assim, mas eu não estou entendendo por quê. E a gente sente no coração quando é e quando não é para fazer. E a gente obedece. E aí começa a aparecer, começa a dar resultado. Eu falei, mas, Senhor, é a minha vontade. Ele falou, calma. Eu falava, poxa, mas tem que esperar até quando, né? Eu vou falar para os irmãos, sexta-feira agora terminou a cobertura. Sexta-feira agora cobriram. E olha aqui, para mim não é coincidência, olha a palavra que eu estou trazendo no dia de hoje. Vou falar para os irmãos, é uma alegria muito grande, mas o coração está tranquilo. A cobertura foi feita, não foi feito dívida nenhuma, foi pago à vista. E aí, a gente olha para trás e fala assim, você está entendendo? Eu olhei para minha esposa e falei, agora eu consigo entender por que a vida está mais calma. Por que as coisas estão fluindo com mais tranquilidade? Quando a gente escuta e a gente toma as decisões que agradam o Senhor, isso começa a acontecer. E eu vou falar para os irmãos, o coração, como eu falei, quando a gente escuta o Senhor, a gente fica com o coração tranquilo. A gente faz as coisas com o coração tranquilo. É diferente de quando a gente faz por nossas forças. Eu já fiz muito. E aí a gente começa a fazer, começa a dar meio certo, a gente começa a falar, porque... a gente começa a inventar várias desculpas. Mas a gente sabe que quem errou fomos nós. Que a gente colocou os pés pelas mãos. Nós fizemos as dívidas, nós que fomos atrás das coisas. Né? Voltando para o texto. Então, no 29, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É esse descanso, quando a gente caminha para o Senhor. E para finalizar, diz, a própria palavra diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se a gente parar para esse texto e escutar que Jesus está falando para cada um de vocês, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. A madeirinha, Ele está colocando para vocês andarem com Ele. Não é você pegar a tua madeirinha e colocar com Ele. É o contrário. Aprendam de mim. Ande comigo. Venha fazer essa caminhada. Caminhe comigo. Lembre, a gente quer caminhar com Deus. Nós respondemos isso no começo. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero andar com Ele.
consequência disso. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo, aí entra. Você quer levar o teu jugo que está pesado para junto de Jesus? Porque ele diz que o jugo dele é suave. Eu fico imaginando a gente com um jugo pesado e ele com um jugo leve. O fardo é leve. Aí você fala, não, leva o meu. Ele está falando. Jesus está falando com cada um de nós. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pergunta que eu quero deixar para os irmãos para refletir. Vamos caminhar com Deus? Estão dispostos a praticar os 3 passos? Que vocês vão ver que isso dá resultado. Andar com Deus é um modo de vida. É uma expressão de comportamento. Quem anda com Deus torna diferente das outras pessoas. A sua própria vida manifesta a vontade de Deus. Vou repetir novamente. Andar com Deus é um modo, é um estilo de vida. É uma expressão de comportamento. Quem anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. A sua própria vida manifesta a vontade de Deus. Vamos orar? Pedir aos irmãos que estejam reclinando a cabeça. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, papai. Nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, papai. Nós escutamos a tua palavra, Senhor, e nós queremos caminhar contigo, Senhor. A tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor conhece, Senhor, o que cada um está carregando. O Senhor conhece, Senhor, a carga que cada um tem sobre si, papai. Toque, Senhor, cada um, Senhor. Alivie essa carga. A tua palavra já diz: e eu os aliviarei, Senhor. Ó, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o seu jugo é mais suave, papai. Mas muitas vezes, Senhor, nós somos falhos e queremos levar o nosso jugo, Pai. Nos perdoa, Senhor. A tua palavra diz, e a gente lê, a gente escuta, mas não ouve. A gente lê, enxerga, mas não vê. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós, papai. A tua palavra está dizendo que o seu jugo é leve, que é suave, o fardo é leve, Pai. Que maravilha, Senhor. Que a gente possa, Senhor, estar caminhando contigo, papai. Que a gente possa estar andando, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, meu Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Que o Senhor possa, esteja tocando a vida de cada um, Senhor. Para que esse caminhar, esse andar contigo, Senhor, seja mais tranquilo, seja mais suave, Pai. Nós sabemos que esse mundo traz muitas coisas pesadas, Senhor. Esse mundo, Senhor, nos aponta muitas coisas, Senhor. E nós ficamos carregando esse peso, Pai. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Senhor.
Sabemos que o Senhor, Jesus querido, morreu na cruz para levar os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. E muitas vezes esquecemos disso, Senhor. Que o Senhor toque cada um que está aqui presente, papai, que nos escuta, Senhor, que nos vê pela web, papai, e transforma essa vida, Senhor. Toca cada um, Senhor. Toque cada um, papai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor é manso e humilde de coração, meu Deus. Por isso estamos aqui, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, papai. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Ó Senhor, aleluias e glórias ao Teu nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos. Espero que Deus tenha falado com cada um. Agora a gente tem um momento do nosso encerramento. Eu vou estar à porta. Queria saber se tem algum recado para deixar.